estúdio. Bom dia, Amaro. Bom dia, Paraná. Aqui é Amanda Tâmbar em mais um Momento Social com você. E hoje nós trazemos um tema que tem sido muito repercutido, muito comentado aqui no país inteiro, que é a adultização infantil e que muitas vezes parte da criança querer essa exposição. E para falar sobre isso com a gente aqui está a psicóloga infantil Aimee Paludetto. Seja bem-vinda, Aimee. Obrigada, Amanda. Agradeço muito pelo convite. Estou muito feliz em poder conversar sobre esse assunto tão importante. Sim. Aimee, por que muitas vezes a criança deseja ser uma influencer digital? Elas aspiram por isso. Por que parte delas? Então, Amanda, é muito interessante a gente pensar sobre isso, porque há um tempo atrás, né, os grandes ídolos eram os atores, atrizes, pessoas que praticam esporte. E hoje, os grandes ídolos das crianças têm sido realmente os influenciadores, né? Então, a gente poder pensar sobre isso, o que cativa essas crianças a seguirem esses passos é muito importante. E o que me leva a pensar de que essas crianças elas buscam por representatividade, elas buscam ser vistas, elas buscam realmente um lugar para pertencer. E isso tem chamado muita atenção das crianças, né? O fato do celular, do smartphone estar sempre presente no contexto, chama cada vez mais a criança e traz esse interesse dela justamente para isso, né? Então, é muito interessante. E onde que entra a responsabilidade dos pais? Porque se ela tem acesso a internet em geral, né, essas redes sociais, onde que entra a responsabilidade do limite de imposição ali para as crianças? Eu acredito que vai muito no sentido de que os pais entendam de que eles precisam fazer parte daquilo que a criança está consumindo. Então, não se alienarem disso, né? Serem presentes, estarem sempre atentos ao que a criança está consumindo, quem são as pessoas de referência para essas crianças e se interessarem genuinamente por isso. E aí, a partir disso, estabelecerem limites saudáveis de acesso, tempo, conteúdos apropriados. Eu acho que todo esse cuidado ele é muito importante. Sim, ficar na supervisão ali, né? Com certeza. Mas também tem o lado positivo do acesso à informação, né? Como que dá para mensurar esse limite? Eu acredito que na internet tem muita coisa boa. As crianças podem aprender coisas novas através da internet, então muitas pessoas compartilham conteúdos bons, conteúdos que realmente ensinam coisas novas. Então, ver a internet como um grande vilão, eu acho que não é por aí. Eu acho que a grande sacada é ver a internet como uma oportunidade e ensinar a criança como usar esse meio, ensinando para ela aquilo que é interessante para ela consumir e aquilo que não é adequado para a idade dela. Sim, tem até alguns canais, né, alguns meios, redes sociais, o YouTube, por exemplo, que barra ele pergunta o limite de idade, qual conteúdo tem interesse. Mas até o YouTube é bem perigoso, porque ele sugere muitos vídeos. Então, por mais que você tente, às vezes, bloquear algumas contas e alguns tipos de vídeo, ele continua sugerindo. Então, com o YouTube, eu falo para os pais, tenham muita atenção, porque qualquer pessoa pode publicar vídeo no YouTube, né? E pessoas mal intencionadas, elas estão aí, em qualquer lugar. Então, a gente está alerta em relação a isso, ao que as crianças têm consumido é muito importante. E existe alguma forma de verificar com as crianças o que elas estão vendo? Ou tem que um pai ou uma mãe estar o tempo todo ali na supervisão, acompanhando minuto a minuto? Eu acho que o interesse genuíno na criança e naquilo que a criança gosta e aquilo que ela tem consumido é o grande caminho. Porque quando a criança ela se sente vista, ela sente que ela quer compartilhar aquilo que ela gosta, os interesses dela. E então, você investigar, legal, filho ou filha, né? De onde está vindo isso? Onde você aprendeu? Onde você ouviu isso? Interessante. Investigando isso cada vez mais, eu acredito que seja por aí. Então, mostrar um interesse genuíno para que a criança se sinta segura em compartilhar. Certo. E vamos falar daquelas crianças que já tiveram aí o seu tempo de exposição, que agora que o assunto virou um alerta geral, né?
Então, as crianças que hoje já têm lá seus 10 anos e já estão posicionados dizendo, eu quero ser influencer, que a gente ouve muito, né? Sim. Tem como os pais guiarem a partir de agora? Porque voltar atrás não dá, já teve essa exposição, já conhece os meios aí da popularização, né? Tem algum meio de que os pais possam tomar, um caminho a seguir com essas crianças? Olha, é interessante porque os pais, eles olham para a criança como talvez o ser que menos sabe ali, né? Mas a criança ali é a pessoa que está mais internalizando os assuntos, os comportamentos. Ela está o tempo todo aprendendo com os adultos em volta. Então, talvez o adulto se colocar na posição de aprendiz para com essa criança seja muito legal, porque isso cria uma conexão, né, entre o adulto e a criança. E também, junto com essa conexão, vem esse senso de proteção. Então, a criança ela se sente bem quando ela está se sentindo protegida. Então, os pais exercerem essa proteção, inclusive impondo limites, dizendo não quando necessário, vetando acesso a determinados conteúdos, eu acredito que seja por aí. Realmente, como você falou, não tem como voltar atrás, né, e tirar já esse acesso que já existe. Mas tem como se inserir nisso, né, os pais se inserirem nisso e fazerem parte desse interesse da criança. Entender ali o porquê, no que ela está se inspirando, Sim. né, ou quem ela está se inspirando, e tornar isso positivo. Essa é a melhor saída. É verdade, eu concordo. É isso mesmo. Aimee, por gentileza, deixa o seu contato para o pessoal, para quem tiver dúvidas sobre o assunto, entrar em contato com você. Tá bom. Eu deixo o meu telefone ou pode ser o arroba do Instagram? Pode falar o Instagram? Tá. Bom, meu Instagram é @eusouaimee. E é bem como escreve mesmo. Eu sou Aimee, AYMEE. Certo. E o telefone, já que a gente está debatendo justamente as redes sociais. Sim, o telefone é 44991800157. Tá certo, Aimee. Muito obrigada pela sua participação hoje. Eu que agradeço e fico totalmente à disposição. Tá certo. Obrigada. Muito obrigada, pessoal. Até semana que vem. Amaro, é com você.